positivo. Isso é que é importante. Meu amigo, eu quero, e sempre que puder, apelar a si, amigo telespectador, chamá-lo à razão. Cuidado com o tempo. Ouça bem o que lhe vou dizer, cuidado com o tempo. Sabe aquela máxima que se tornou um slogan nacional? Eu não faço porque ninguém me ajuda a fazer. Há muita gente que ainda acha, infelizmente, ainda acha que tem de ser o seu governo a fazer aquilo que ele deve fazer. Os seus pais, porque há cidadãos que estão já na casa dos 40 anos e ainda vão tocar a porta do pai, bater a porta do pai para resolver o problema dele, problema financeiro. Porque não tem emprego, porque não faz isso. 40 anos. Onde é que colocou o cérebro durante esse tempo todo? Hã? O que é que fez com o cérebro nestes 40 anos? O que é que fez? Amigo, eu não vou me alongar. E disse ontem, reitero, não será o seu tio. Aquele tio empresário que tem uma loja, que tem um centro comercial, não será ele a resolver o seu problema. Não será. Bom, eu posso engravidar, mas quando surgir a hora de cumprir com as formalidades, vou ter com o tio Adão, o tio Marcolino, o tio Sebastião, estes vão juntar um kit. Então vou fazer o pedido. Um erro gravíssimo. Sabe que nome se dá às pessoas que dependem dos outros? Um nome bastante feio, né? Bastante feio. Nem vou usar aquele, o mais pesado, vou usar apenas a sanguessuga. Não seja uma sanguessuga, meu irmão. Não seja, trabalhe com as mãos. Ah, mas eu não consigo porque o Estado não me dá a oportunidade. Não consigo porque o meu amigo agora virou-me as costas, ele foi promovido, agora que ele é administrador, já nem responde às minhas chamadas. Esqueça o homem. Fica feliz por ele ser nomeado a diretor da empresa. Fica contente por isso. Mas não é para ir bater a porta do cidadão de manhã, de tarde, de noite, porque ele é que vai lhe dar dinheiro para pôr arroz lá em casa. Então, você arranja família, cria família. Arranja um núcleo familiar, 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. E quem vai lhe ajudar a sustentar são os outros. Os primos, os tios e os parentes que lhe vão ajudar a sustentar. Que é isso? Hã? Não. Angolano. Vamos arregaçar as mangas e fazer com que tudo aconteça. O esforço vai ser compensado no fim. Que é isso? Vamos, desperta, angolano, vamos para frente. O país está nas nossas mãos. Não está na força de um partido político, não está na força do governo, não está na força dos seus parentes. Está nas suas mãos. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Detido cidadão no Casenha por abuso sexual a uma mulher de 25 anos. Espante-se quando disser a idade do rapaz. Hoje a nota dominante será abuso contra menores. Violência contra a criança. Vai dominar a edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Roda! Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso e vosso Ecos e Factos. Junta-se a nós o professor Júlio Quental, ele que vai, com a experiência que tem, ajudar-nos a olhar para o trânsito. Seja bem-vindo. Mário Santos. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Mário Santos, e quero estender este cumprimento, Mário, a todos os nossos telespectadores, Mário. Ontem fui abordado por mais de uma vintena de pessoas, Mário, elogiando o seu desempenho, o nosso trabalho pedagógico e informativo, Mário, e que fiquei sem palavras. Há uma senhora, Dona Lúcia, que ontem fez questão de realçar que faz questão de, com a família, assistir o nosso programa, Mário, que além da componente informativa, a componente pedagógica. E agradeceu a TPA por ter inserido no seu programa do Ecos e Factos, portanto, a educação rodoviária. Mário, neste quesito, a TPA está de parabéns.
Certo, Mário? Certo. Parabéns. E pegando na sua nota introdutória, Mário, faz-me lembrar o velho Coca-Cola, meu pai, Francisco Quental, que ele sempre me disse, sempre que pensares em desistir, lembra-te que há pessoas que nasceram sem membros, mas estão aí com a mão na massa, Mário. Pessoas que nasceram com deficiências, são portadores de deficiência, mas ainda assim, ainda que a natureza lhes negou determinados membros, mas eles vão à luta. Pessoas sem membros, mas estão a fazer tranças, estão na pedreira, estão nas diversas áreas do saber. Então, se você que tem 2 mãos, ou melhor, 2 braços, 2 pernas, tem tudo completo, por que você tenta seguir para o caminho enviesado quando aqueles que a natureza lhes negou um conjunto de outros elementos estão ali motivados e a dar no duro, Mário? Então, eu posso dizer sempre, pense nisso, você tem tudo, então vá à luta, em respeito àqueles que nasceram com deficiência, Mário. E a todos aqueles portadores de deficiência que estão na luta, Mário, a nossa vénia. Uma vénia. Muito bem, temos 4 pontos, o CISP vai dar-nos certamente já, em plano aberto, Bomba dos Mirantes. Colegas, qual é o colega que está a trabalhar na sala de operações do CISP, por favor? Oscar Pedro, muito obrigado, Oscar. Muito bem, muito obrigado. Bomba dos Mirantes, professor. Mário, o trânsito está fluido nos 2 sentidos. É bom perceber que, ao contrário do Golfo, nesta zona o retorno está em perfeitas condições de transitabilidade. Portanto, gostaríamos que as autoridades fizessem um levantamento e identificassem aqueles pontos que estão em precárias condições de transitabilidade, que repusessem essas condições para que o trânsito flua. Aqui, Mário, nota positiva para estes condutores, estes que aqui estão, não os anteriores, que se deram... Gente educada, com berço, estiveram à mesa com os pais. Mário, o nosso comportamento no espaço público denota a educação que tivemos. Portanto, reduzir a velocidade. E os outros também do lado também aí o fizeram, Mário. Então é isto. Afrouxar, parar de ceder passagem nas passadeiras. Olha aqui os energúmenos. Olha, portanto... Esse verso mesmo que nunca esteve no Lubango. Não, nunca esteve. Nunca foi o Lubango. Não, nunca foi o Lubango. Portanto, Mário, é um comportamento que demanda, melhor, é uma ação que demanda de uma norma legal. Resulta de um imperativo legal, não de benevolência. E se assim não o fosse, deve haver cortesia no trânsito. Ceder passagem a peões não é um ato só de cortesia, como também demanda de um imperativo legal. E além disso, Mário, além disso, nós temos que nos lembrar que, acima de tudo, devemos respeitar quem? O ser humano. As pessoas. É fundamental isso, Mário. Muito bem, vamos para mais uma via. Como é que está a ser feita a circulação num dia em que São Pedro abriu as torneiras do céu e derramou água, bastante água sobre a cidade capital? Vamos para um outro ponto da cidade. Como é que se está a fazer a circulação noutro local? Com a ajuda do CISP, os nossos agradecimentos à equipa que está a trabalhar na sala de operações do Centro Integrado de Segurança Pública, CISP. Choveu hoje choveu. Choveu, Mário, choveu. E foi uma chuva intensa. Felizmente, nas artérias em que passei durante a chuva, Mário, percebi que muitos condutores observaram uma norma. Qual? Velocidade e a distância a guardar do veículo precedente. Obviamente que a norma assim o estabelece. Sempre que o pavimento se encontrar molhado, enlameado ou com precárias condições de aderência, o condutor deve reduzir a velocidade para que não haja o risco de colisão, já que há o elemento estranho entre os rodados e o pavimento que pode, portanto, diminuir a aderência, Mário. Imediações da Ponta Amarela. Corretíssimo, Mário. A zona problemática. Eu quero ver quando se colocar aí aquela estrutura metálica. Correto. Que iniba esse processo de atravessamento. Mas ainda assim, Mário, repara, a estrutura vai inibir, mas o fator principal é a consciência humana. Partir do princípio que aquele ponto é perigoso que é para mim. Não devo colocar a minha vida em risco. Logo, devo galgar alguns metros e atravessar lá na pedra. Aqui, Mário, o que se põe é a mudança de comportamento. A história da árvore e da Adão. Corretíssimo, Mário.
a questão da mentalidade. Da mentalidade. Não comas. Isto será perigoso para ti. Não atravessa ali. É perigoso. Eu tenho os filhos em casa à minha espera, meu Deus. Aqueles dependem de mim. Por que não preservar a minha vida e a minha integridade para que eu possa sustentá-los, para que eu possa chegar a casa e cumprir com a minha função? É isto. É a mudança comportamental. E aqui também quero, Mário, de forma adicional, chamar a atenção àqueles senhores que colocam películas escurecidas nos vidros. Sabia, Mário? É que ele... Há dias estou a dizer a um amigo que ele disse: olha, eu fui ao coisa, como é que ao Kwanzaa Sul com os miúdos. Eu disse, com esses vídeos todos fumados, eles desfrutaram a paisagem? Nada. Claro que não. E aí está, Mário, nós privamos nossos filhos de desfrutar o panorama. Use películas, sim, mas na tonalidade que a norma estabelece, Mário. Ainda bem que o professor falou do uso de películas. Hoje vamos mostrar-lhe, com a ajuda do professor Júlio Quental, nós vamos dar mais uma aula. E por favor, aquele que não sabe, no mínimo, aproveite esta oportunidade para aprender um bocadinho mais. Um bocadinho não faz mal. O saber, já diz uma máxima popular, não ocupa lugar. Nunca é demais. Por isso, Regi, ponha só aquele gráfico que o professor preparou para os nossos telespectadores. Meu amigo, não tenha vergonha. Não estudou, não esteve na academia, não esteve, comprou a carta. Aproveita. Não temos o gráfico hoje, pronto. Mas vamos ter a qualquer altura. Sim, Mário. Havemos de ter. Temos então aqui mais um ponto. Correto. Isto é nas imediações do Kazanga, né? Sim, Mário. É o Kazanga. Aqui temos a via de serviço à direita, certo? Certo. À minha esquerda, portanto, e depois temos a via de circulação à nossa direita, que é a esquerda dos nossos transportadores. Repara aqui num pormenor, Mário. Repara aqui num pormenor. Aí está. O nosso câmara, Mário, chamou-nos a atenção a isto. Certo. Este indivíduo está a transformar a via pública num urinol. Está bem, Mário? A transformar a via pública num urinol. Portanto, é o que estamos aqui a dizer há bocadinho. O que, Mário? Comportamento humano. Nós devemos nos abster de comportamentos deste género. Este indivíduo é pai, se calhar, é pai de alguém, é filho de alguém, e está ali a expor a sua nudez, e ele vai com toda a disfarçatez, Mário, todo banão. Está a ver como é que é, Mário? E depois o que ele diz? A via está a cheirar mal, olha, a via está... Mas você está a contribuir para que isso ocorra. Portanto, são comportamentos destes que devemos corrigir. Agora, o trânsito faz-se de forma fluida, num sentido e no outro. Na via mais à direita, Mário, percebe-se um ligeiro condensar, mas é o que dizemos, os veículos estão perfilados. A questão não está no condensar, está na observância da norma no que toca à transitabilidade, para que o trânsito, embora condensado, mas que ele vá de forma progressiva, Mário. E para terminar aqui uma nota, repara. Certo. Esta via de trânsito é de um sentido, certo? O Código de Estrada estabelece que nas vias de um sentido, o estacionamento é permitido quer do lado direito, quer do lado esquerdo. Mas ele deve ser feito preferencialmente do lado direito e caso não exista espaço à direita, aí sim é que recorremos ao estacionamento do lado esquerdo, certo? Certo. Portanto, mas percebe-se que há vários veículos imobilizados de um lado e do outro, Mário. Excepto isso, não há grandes notas de realce. Muito bem. Muito obrigado. Ao CISP regressaremos a qualquer altura. Muito obrigado mesmo. Agora, hoje podíamos ter aquela aula com o gráfico. Não temos, não? Amanhã falaremos, Mário. Vamos fazer amanhã. Sim. Porque nunca é demais chamar a atenção. Porque além de resultar do imperativo legal, e até pessoas que dizem, mas esses homens não. A segurança rodoviária na condução, Mário, é fundamental que exerçamos um dos fatores fundamentais, que é a visão. Já vimos aqui no programa, Mário, que 80% de condução é visão. Portanto, a visão periférica, a visão estereoscópica e a visão cromática são fundamentais para o exercício da condução. Existem situações que o Mário precisa de um segundo, o Mário está a conduzir, precisa de um segundo, quer para olhar, quer para o retrovisor e ver, opa, esse indivíduo a minha atrás está distante, dá para ligar o pisca e sair. Ora, se a película for muito acentuada em termos de opacidade, o que é que vai ocorrer? O Mário levará muito tempo a perceber a distância, quer dizer, a exercer aquilo que se chama de visão estereoscópica, que é aquela capacidade que a visão tem de fazer a avaliação da distância e da velocidade. O Mário levará muito tempo a fazer a avaliação e vai retardar a reagir, isto é, vai alterar o tempo de reação. O que estamos aqui a falar, Mário, não é
a proibição do uso de películas, não. É usar as películas com a tonalidade prevista nos termos da lei, nos termos do artigo 17, né, do decreto presidencial 185/13 de 27 de novembro. Agora vamos à rubrica Como Então Você? Roda. Presta atenção, muita atenção a essa imagem. Uma moto, 3 rodas, professor. Veja. Isso, nós, chega uma altura que já não sabemos às quantas vamos, como estamos. Mário. Isso é reflexo de que, enfim, chega. Mário, Batemos no fundo. nós temos usado aqui a expressão displicência. Olha, Mário, estão ali com toda a displicência. A moto está ali a transportar os bidões, os ocupantes lá atrás, um de costas que é para o outro, e lá vão. O que a norma diz em relação a isto? Diz que este veículo foi concebido para o transporte de carga. O compartimento traseiro é um compartimento de carga. Os bidões estão mal ali? Não, estão até bem. Quem está mal são aqueles ocupantes. Aquele compartimento não é reservado para o transporte de passageiros. Repare, e são transportados ali sem qualquer segurança. Se a norma diz que um passageiro no interior de um automóvel sem o cinto de segurança é passível de multa, porque circular dentro do habitáculo do veículo sem o cinto é um risco, nestas condições, Mário, o risco é a triplicar. Daí que estão a violar uma norma legal, certo? Resultante do Código de Estrada, e estão a colocar a sua vida, a sua integridade física em risco, Mário. E a questão que se põe é isto: esta circulação, esse ilícito rodoviário não está a ser cometido num beco qualquer, é numa via principal. Pronto, e este comportamento arrogante e ilícito vai continuar enquanto, Mário, não houver sanção. Eu, hoje ali no Avocumbi, Mário... Esta é uma estrada de circulação fluente. Fluente, portanto, esta viatura está no sentido sul-norte. Correto. Vem do sul para o norte. Correto. Cá atrás tem o viaduto da UGP, da UGP tem, Mário. E ele está a seguir em direção ao Mundo Verde, etc. Correto. Muita circulação. E acredito que seja a plena luz do dia. Mário, repare, mas estes comportamentos só resultam do facto de que eles estão conscientes de que não lhes vai acontecer nada. Porque se o indivíduo partir do princípio de que haverá sanção a este comportamento, ele inibe-se. Mário, hoje, ali no Avocumbi, a polícia de trânsito que está por ali no Avocumbi está de parabéns. De parabéns por quê? Porque colocaram-se alguns sinais gráficos verticais dentro do Avocumbi, certo? Que proíbe em alguns sentidos. Do ponto de vista da imobilização, o abuso que os taxistas ali faziam está corrigido. Só não está corrigido um fator, qual? A circulação em sentido oposto dos motociclistas. Quer dizer, eu não sei por carga d'água. As autoridades não aplicam a sanção que se impõe aos condutores de motociclos e ciclomotores. Porque para os outros condutores, as normas aparecem. Se o Mário colocar o seu veículo por cima do passeio, o seu automóvel, vai ser sancionado. Já está. Se o motociclista assim o fizer, não ocorre nada. Se o Mário transitar em sentido oposto, vai ser alvo de sancionamento se conduzir um automóvel. Se for um motociclo, não acontece. Então dá a impressão que há um código de estrada para os motociclistas, um código de estrada para os taxistas, um código de estrada para os condutores de autocarros e depois há o outro código para os comuns mortais, que somos nós. Isso está errado, Mário. O código de estrada é apenas um. É apenas um código de estrada e o conjunto de diplomas legais que são definidos como legislação complementar, que vem então complementar o Código de Estrada, porque o Código remete para regulamento próprio a algumas matérias. Portanto, isto tem que ser aplicável para todos. É transversal, Mário. E isto vai continuar enquanto houver aquela mãozinha leve. E esses senhores são chantagistas. Porque quando as autoridades aparecem para aplicar a sanção, o que eles fazem? Rebelam-se. E depois as autoridades o que fazem? Recuam. Não, está certo. Dura lex, sed lex. Aplica essa norma, Mário.
Muito bem, muito obrigado, professor. Um ponto e vírgula relativamente ao trânsito. A qualquer altura regressamos. Mário, disponha. Meu pai dizia que quem não nasceu para servir, não serve para viver. E nós estamos aqui neste mundo, Mário, para servir, essencialmente para servir. E quando um dia nos formos embora, o que é que fica, Mário? O nosso legado. Seremos lembrados pela contribuição que fizemos para este país, para esta nação, para este mundo, Mário. Muito bem. Professor Júlio Quental. Luanda acordou molhada, chuva do céu. Aliás, a chuva começou ontem. E agora, o cenário que se viu logo no princípio da manhã, algumas estradas molhadas, como eu disse, mas uma nota de referência. Uma nota de referência. Os preços dos táxis por causa da chuva. Que aproveitamento. Vamos ver. Roda. Chove em dias consecutivos na cidade capital. Tudo começou na manhã de quarta-feira e arrastou-se ao longo do dia. E quando muitos pensavam que quinta-feira seria um dia normal, nas primeiras horas da manhã, a chuva voltou a cair em alguns lugares com maior intensidade e outros mais branda. E por volta das 9, 10 horas, quando a chuva parecia parar, ficou sereno. Numa ronda pela cidade, verificamos que na vala a céu aberto da Samba, a água era escoada normalmente, porque o canal de passagem não estava obstruído, situação que muitas vezes foi um problema. A mesma realidade vimos nas valas do Quilamba-Quiaxi e no Kazenga. Acho que o governo tem dado alguma atenção nas valas de drenagem, de modo que quando houver algum imprevisto com a chuva, a água flui nas valas. Isso ajuda também a não criar outros transtornos e outros embaraços com a sociedade, principalmente aquelas casas que vivem próximo das valas. Por volta da hora 10, as paragens de táxi estavam já vazias. Alguns já estavam nos seus postos de trabalho e outros preferiram não sair de casa por causa dos constrangimentos da chuva. Para alguns citadinos, o preço da corrida de táxi foi a maior preocupação. Os táxis subiram os preços. Para nós que trabalhamos aqui na cidade, Luanda, Kazenga, etc., Rangel, tem-se criado muito embaraço, principalmente essa questão do táxi. É que sei que está um pouquinho difícil, mas está para aguentar. Estão a fazer linhas curtas, está mais difícil. Porque eles estão a fazer linhas curtas, só do Golfo 2 até o Quimbango, do Quimbango até a Shoprite, está sempre assim. E aqui mais outro táxi até nos congoleses, estão sempre a fazer linhas curtas. Porque antes era do Golfo 2, não, do Quimbango tinha as congolenses direito. Agora com a chuva está difícil. Para os próximos dias, os citadinos esperam que não chova por causa dos constrangimentos. Isso que aconteceu, e nós vimos na peça, é aquilo que nós, cidadãos angolanos, não podemos continuar a fazer. Não está certo. Não está certo. Ou seja, basta termos uma situação como esta, a cidade foi atingida plagas das chuvas, ok. Isso é motivo suficiente para... Bom, isso que nós temos aqui nos leva a todos nós, começarmos a perceber que o angolano, infelizmente, optou por caminhos que não prestam. Por isso é que eu, antes de chamar a peça, alertei-o para a questão dos preços dos táxis. E isso está a tornar-se uma coisa... Isso pode corroer os bons princípios da nossa sociedade. Uma chuvazinha, vamos esticar os preços. Fazer viagens curtas. Sabe quem sai prejudicado? Eu, angolano como você. E às vezes nós dizemos, não, isso não tem nada a ver comigo, eu não sou responsável por este e aquele assunto.
Não. É um cidadão, seu compatriota, uma pessoa que partilha consigo os mesmos momentos de alegria e tristeza. Custa ser patriota. Custa, eu nem diria que somos obrigados a ser patriotas. Custa ser humano. Essa é a questão. Veja a cidade a ser banhada pela água das chuvas, o cidadão quer ir para o local de trabalho, não consegue porque a viagem foi encurtada. Por amor de Deus. Vamos mudar de mentalidade. Agora, gostei porque vi na peça, as valas de drenagem estão desassoreadas. Muito bem, uma salva de palmas para as nossas autoridades administrativas que fizeram um trabalho de desassoreamento das valas de drenagem. Maravilha. Vi a imagem da vala da Samba, a água passar, e mesmo assim, a outra vala, na estrada da Corimba, a estrada direita da Corimba, aquela vala tem de ser trabalhada também. Tem de ser, nós temos visto aqui nas imagens que as câmaras do CISP colocam à nossa disposição, tem de se trabalhar naquilo, certo? Muito bem, vamos falar de algo bastante triste agora. Nós ontem, aliás, nestes últimos dias, temos abordado e veja, o que vamos falar hoje é tão triste, que só a província do Kwanza Norte, em 30 dias, registrou 5 casos. Não sei se está recordado, nós falámos-lhe aqui do senhor Antônio João Francisco, bairro Vieta, da Alatando. Meu Deus do céu. A filha tem 9 anitos, estuda a 4ª classe, está a formar-se. E a professora apercebeu-se que a filha é muito tímida, a filha deste senhor, Antônio João Francisco, é tímida. Está sempre no seu cantinho, tentam puxar por ela, isola-se. Isso começou a martelar a cabeça da professora. O que está a passar com esta criança? Até que esta menina vai com o pai a um óbito e a menina apresenta o pai à professora. Quando a professora tenta chamar pela menina para abordar, para ter aquela conversa íntima, o pai puxa a menina com receio de que fosse descoberto todo o seu plano maquiavélico. Mas, como o crime não compensa, ele foi apanhado. E veja o que este senhor fazia com a própria filha. Vamos primeiro a esta matéria que eu já regresso para falar com os pais que fazem isso, que vamos ver agora. Roda, Regi. Ponha. A vítima de 19 anos estuda nesta escola onde decorreu na passada quinta-feira uma palestra sobre o combate aos casos de abuso sexual. O suposto violador, por sinal, pai da menina, foi um dos participantes ao evento promovido pelo INAC. Eu tenho 82 alunos, nos 82 alunos só vejo diferença de uma menina, que é a Domingas. Você, quando ele pega de trás para lhe pôr à frente, não aceita ficar à frente. Não tem amiga, não fala com as outras, só fica toda isolada lá na turma. Então eu ficava sempre assim, não conhecia quem é a família. Mas, graças a ontem, no óbito do nosso colega lá, a menina aparece com o pai. Disse no pai, essa é a minha professora, eu lhe puxo para conversar com ele. O pai lhe puxa, vai com ele. Eu disse, então amanhã tem que eu investigar essa aluna, porque que ela fica assim. Antônio João Francisco, de 47 anos, vive no bairro Vieta, em Dalatando. A menor foi abusada 3 vezes neste quarto. O suposto violador é pai de 4 filhos e 3 netos. O ato ficou confirmado depois da observação médica que aconteceu no Hospital Materno-Infantil. Acabamos de observar, a menina perdeu o ímen, mas não apresenta lesões na região vaginal. Sobre este assunto, a mãe do suposto violador disse: Isso é vergonha. Ele não sei se é pessoa que é, no coração dele, a filha vai lhe virar a mulher. Posso lhe dar conselho, ele não me entende nada. Então ele não seja. Você está a pensar que é ou está a pensar que é? A menor é aluna da 4ª classe no complexo escolar da Vieta. Chocados com a triste situação,
ficaram os vizinhos do bairro e a direção da escola onde estuda a pequena. Um pai violar uma filha é muito feio. Você quer que conserve a tua filha, você não pode violar a tua filha, porque nós estamos mesmo na como os mães. Não pode, isso não pode, não se deve. Esse tipo de pessoa, pá, não tem como. Pelo menos tem que lhe dar mesmo uma sussura muito grande, tem que ficar preso pelo menos uns 25 ou 24 anos. Nenhum pai deve fazer isso à filha. É nossa carne. Nós não podemos fazer da nossa filha nossa esposa. Não pode ser. Isso é grave, é gravíssimo. O SIC está preocupado com o aumento destes casos. Estamos já com 5 casos e isto, de certa forma, preocupa o Serviço de Investigação Criminal, razão pelo qual continuamos o nosso apelo e trabalhamos com a comunidade, com as igrejas e escolas, dando palestras para que possamos prevenir e combater este mal que muito tem prejudicado a nossa sociedade, particularmente o Kwanza Norte. Em menos de 30 dias, SIC no Kwanza Norte registra 5 casos de abuso sexual que envolvem menores na província. Antônio João Francisco, e agora ele está assim, nem sabe para aquele sítio onde ele vai. Nós sabemos para onde é que você vai, sabemos. Dá latando, hein? Ponha só a imagem do Ergínio Francisco Neto Tocal. Temos aí a imagem dele? O Ergínio Francisco Neto Tocal. Também Kwanza Norte. Dá latando também dá latando. Temos? O Ergínio Francisco Neto Tocal. Não temos ainda, vamos vê-lo. O Ergínio Francisco Neto Tocal também dá latando. Também Kwanza Norte. Este então, 48 anos, a sobrinha 13, sobrinha dele, levava a miúda para lá. Está aí este senhor. Olha esse senhor. É olhar para o Adriano, devem ser amigos. Este senhor, o Ergínio Francisco Neto Tocal, este senhor, até prova em contrário, é altamente perigoso. Não olhe para ele assim com essa cara de anjinho, é perigoso. É perigoso mesmo. Sabe o que é que ele fazia? Pegava na sua sobrinha, 3 anitos, durante 4 anos, mais coisa menos coisa, fazia isso com a menina, levava até a lavra e forçava a menina a ter relações com ele. Vejam, meu Deus do céu, com ameaças, hein? Fazia ameaças à menina, fazia ameaças. Kwanza Norte, mais um caso. Vamos ver, roda. Há 4 anos, esta menor de 13 anos é abusada sexualmente pelo seu tio, Ergínio Francisco Neto Tocal, de 48 anos de idade. De forma recorrente, o acusado levava a menina à lavra onde consumava o ato. Já no piquete, a menina demonstrava um comportamento que para nós era desconfortante. Para ela, sempre que olhasse para o cidadão, lacrimejava. Daí que, depois de um diálogo tido com esta mesma menor, conseguimos perceber que chorava porque temia pela sua segurança, pois que, segundo a menor, sofria constantes abusos por parte deste mesmo cidadão. De imediato, levou-se a menina ao Hospital Provincial Materno-Infantil, onde foi apurado a veracidade dos factos, tendo o doutor confirmado que a mesma sofria de constantes abusos sexuais. Revoltados e indignados com a situação, estão os moradores do bairro onde vive a vítima. Isso não se faz. Ele é mais velho. Essa atitude é errada. Ele tem que responder pela justiça. Porque uma sobrinha também é uma filha. Isso é terrível, hein? Nós hoje, seres humanos, temos um comportamento que se confunde com tudo menos senso. Contudo, nós, os seres humanos, substituímos os animais na imbecilidade. Substituímos. Nós, os seres humanos,
substituímos os animais na irracionalidade. Os animais hoje estão em dúvida. Eu acho que eles agora querem estudar a espécie humana. Será que alguma coisa aconteceu? Um meteorito se abateu sobre a Terra e os seres humanos desandaram mentalmente? Sabe o que é que eu estou a dizer isso? E aqui fica um conselho aos casais que contratam mulheres para cuidar dos seus filhos. Há uns anos atrás, uma senhora foi detida porque ela trabalhava numa creche e punha cerveja no biberão que ele dava aos bebês. Como os bebês choravam, então para adormecer os bebês punha cerveja no biberão e dava aos bebês para adormecer. Está a ver a maldade humana? Agora, vamos mostrar numa mulher, uma senhora já feita. Ela foi contratada por uma família para ajudar a cuidar dos filhos deste casal enquanto eles estivessem fora. E esta mulher pegava no telemóvel de uma das pequenas, para aí casa de 12, 13 anitos, 8, entregava a menina, ia para a casa de banho, tirava a roupa toda e vinha diante das fotos. E a outra a menina a filmar, e ela punha uma maçã na boca, pimbas, e a menina a filmar. Depois tirava toda a roupa, vinha assim, como ela veio ao mundo, sem peça nenhuma no corpo. Então fazia aquela dança da serpente, a miúda a filmar. Depois punha a mão no chão, os pés no ar, a miúda a filmar. Punha na cama, pimbas a filmar, pimbas a filmar, pimbas a filmar. E a criança sempre com telemóvel. A mãe, ouça, a mãe das meninas, uma vez vai pegar um telemóvel e vai dizer: oh, o que é isso? Essa é a moça que trabalha conosco. Pais, cuidado, muito cuidado com as pessoas que vocês contratam para cuidar dos vossos filhos. Vamos ver essa história. Roda, Roger. Durante a Operação Barômetro foi detida também uma cidadã acusada de aliciar crianças para a pornografia infantil. Ela ficou com as crianças em casa, os proprietários de casa saíram e ela, tanto, foi fazendo esse trabalho, digamos, de recrutamento para levar depois as crianças para o mundo da prostituição. Então, estamos a falar de 8, 12 anos. Temos imagens muito comprometedoras que provam que, enfim, só pode ser uma criminosa, né? Ou uma presumível criminosa. Mas, de qualquer das formas, uma cidadã, e depois, com a idade dela, mãe, em sã consciência, não podia fazer aquilo. Isso é terrível, né? Vocês que gostam de contratar, ouça, não tem mal nenhum em contratar pessoas para cuidar dos nossos filhos, mas precisa de conhecer essas pessoas. Tem de conhecer. Tem de conhecer bem a pessoa, quem é, qual é a sua cultura social, de onde é que vem, qual é o ambiente que rodeia a casa onde essa pessoa vive. Você nem tem recomendações, recebe qualquer pessoa em casa. Mulheres, vocês põem em casa uma mulher qualquer e depois não se admirem do que pode vir a acontecer. Coisas estranhas, hein? Coisas estranhas, rituais, velas acesas, etc. Coisas estranhas mesmo. Analisem o perfil da pessoa que está a cuidar dos vossos filhos. Analisem bem. Agora, isto é uma pessoa de fora. Quando é uma pessoa de dentro? O caso da Ana Antônio, Aninha. Bairro São Filipe, né? Também dá latano. Ouça, mãe de 6 filhos. A Aninha, ela não é Aninhas, é mesmo Aninha. A Aninha quer dizer Ana pequena. Esta mulher foi detida em 2019 porque estava grávida e teve o bebê na prisão, na unidade penitenciária do Kwanza. Foi dançar o carnaval e asfixiou a criança. Morreu a criança. Mas agora, a Aninha, agora, esta semana, o filho de 4 anos, dos 6 que ela tem, foi mexer na comida. Feijão, sim.
que era para o almoço. A Aninha não vai de modas. O pequeno está internado e corre o risco de perder a mobilidade de 2 dedos. Corre o risco. Vamos ver esta matéria, Roda. Tem 33 anos, mãe de 6 filhos. Esta cidadã está a ser acusada de ter queimado seu filho de 4 anos por este ter comido o feijão que era para o almoço. Chegou ao nosso conhecimento essa informação e os nossos operacionais do DIP procederam toda a ação investigativa e procederam à detenção da senhora, que consequentemente será apresentada ao Ministério Público para os procedimentos judiciários subsequentes. Ana Antônio, mais conhecida por Aninha no bairro São Felipe, já esteve durante 1 ano presa. Motivo: asfixiou seu bebê de 3 meses enquanto dançava carnaval em 2019. Ficou 1 ano presa na comarca do Kwanza. E esta mesma criança que sofreu este incidente, na altura em que ela foi detida, esteve grávida desta criança, que na circunstância deu à luz no estabelecimento penitenciário. O menino está com uma queimadura de 2º grau. O pequeno está internado no hospital provincial. Tem problema, tem chiquelete, porque quando ela cura e dedo sempre provocar colado, não mexer bem, não mover bem no futuro. O pai do menino condena a atitude de sua esposa, que nos últimos tempos já tem vindo a apresentar comportamentos menos adequados no lar. Assim que eu dei conta foi o meu filho, tudo muito bem. Para solicitar, estão me dizendo, não, queimou. Mas quem queimou dizem que é a própria mãe quem queimou, tudo muito bem. Saí daí, fui para casa, estou a encontrar a mãe, está sentada, fiquei a conversar com ela, o que é que se passa. Ela me disse, porque o medo não estava a tirar feijão, não sei o quê, depois lhe queimei. A acusada, que já está detida, confessa pelo crime que cometeu. Muito bem, nós temos aqui um histórico tremendo, não é? Temos aqui, já nem sabemos por onde começar a pegar. Mães que agridem os próprios filhos, queimando-os com fogo, tios que abusam sexualmente, isso é terrível. Bom, eu convido os professores, Dr. Alcântara Costa, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, foste frio. Boa tarde, Mário, cumprimentos extensivos lá em casa. Professor Pedro Castro Maria. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, caríssimo Mário Santos. Muito obrigado. Desde que começamos a olhar para as primeiras matérias, e se olharmos para aquilo que, aliás, tem sido assim esta semana e na semana passada, a criança é a maior vítima de todo este processo. Eu chamaria de um deslocamento mental do próprio ser humano. Professor, socialmente estamos em presença de um assunto que já não é apenas um assunto, é mesmo gravíssimo. É um problema e a gravidade do assunto pressupõe tipificá-lo como problema social. Falou de um deslocamento mental dos indivíduos e eu iria emprestando de si essa expressão deslocamento para aplicá-lo no deslocamento da função da atividade parental. Ou seja, os pais, os tios, e tio até na nossa idiosincrasia cultural banto, não existe como tal. Normalmente o irmão do pai, bem tio, talvez irmão da mãe, mas mesmo nesses casos temos a tendência também de tratar como papá, mesmo que seja irmão da mãe, que é tipicamente o tio. Portanto, não é de todo admissível, perceptível, enquadrável em qualquer tipo de relação parental, em qualquer tipo de prática ou relacionamento social que pais... E está falando do pai, olha, esse o Antônio João Francisco viole a própria filha. E em tratando-se... E deixa-me dizer, a filha só tem 9 anitos. Ele 47. Isto não só é
repugnante, horripilante, mas conforma também um caso de agressão aos bons costumes, um caso de agressão à moral familiar pública, um caso da agressão ao cuidado, como eu disse, que o lado parental deve ter depois para com as crianças. Quando o ilustre Mário me questionava se isso já não se constitui só num assunto como tal, eu dizia que há um problema social. Vou repetir um conceito sociológico de problema social que já tenho estado a passar no programa. Um problema é social quando há uma discrepância significativa entre a norma social e a realidade social. O que é a norma social? O pai deve cuidar da filha, proteger, amar, dar carinho, sustentar economicamente, educar, desenvolver afeto. Aliás, perdão-me fazer esta intervenção, essa interseção. Por isso é que há aquela figura que nós assistimos sempre. Quem leva a filha ao altar quando vai casar? É o pai. Esses atos carregados de grande significado simbólico, nem sempre temos essa capacidade que o ilustre Mário acaba de fazer, uma leitura muito bem conseguida, simbólica, mas que depois revela de facto essa importância do pai na vida da filha. E eu dizia, a norma social é este papel que o pai deve desempenhar. A realidade social é quando o pai faz exatamente o inverso ou exime-se das suas responsabilidades. E quando estamos a falar de discrepância significativa, quando os números são altos, elevados, significativos. E no caso específico, só mesmo de Dalatando, sem estendermos a análise para outras realidades geográficas do país, só em Dalatando em si, nessa microgeografia, essa questão das violações, dos maus tratos aos filhos, às crianças, é um problema social. Logo, exige de quem tem responsabilidades acrescidas maiores reflexões, mas também ações coercivas, ressocializadoras, portanto reeducadoras, para recolocarmos os pais no seu devido lugar para que esse deslocamento seja esbatido. Doutor Alcântara Costa, eu frequento muito o Kwanza Norte, aliás, sou emprestado ao Kwanza Norte também. Eu sou de lá, caro Mário. Sei, puramente nativo, um Kwandala. Ngimuquandondo, que Ngimuquandala. Mas pronto, é a nossa capital. E vivia ainda Dalatando 4 anos, não há problema, também sou de lá. Pronto, obrigado, desculpa, Ngimuquandala. Exato. Há um exagerado uso de bebidas destiladas, sobretudo o bananal. E às vezes até excede-se o limite, sem controle, sem realimentação, sem... Ou seja, o uso de marufo e bananal e o aguardente feito de cana-de-açúcar tem sido frequente em ambientes um bocadinho periféricos. Este será um motivo ou é porque há uma transmissão de comportamentos de género das gerações anteriores? Mário, eu nunca li estudos, na verdade, que digam que o indivíduo ao beber por excesso, quer seja esta nossa bebida cerveja ou então caseira, que depois dali ganha dinamismo para poder ir violentar uma filha ou um parente mais próximo. Nunca li coisa nenhuma sobre isto. Escuso-me fazer especulações. A única coisa que eu sei é que, fruto dos problemas sociais que o Dr. Pedro aqui fazia referência, o que vai acontecendo é um autêntico estupro aos valores sociais, um autêntico problema a acontecer no amor antropológico que as pessoas, os nossos pais sempre tiveram, que nesta geração, nós geração de 40 anos, 50 e enfim, não sei o que é que na verdade está a acontecer. Estamos mentalmente endiabrados e não estamos a conseguir colocar travão nos nossos impulsos sexuais. Na verdade,
partir do momento em que um pai, um tio, um avô, um irmão começa a ver a filha, a irmã, enfim, como um objeto para a prática sexual, ali a psicologia e a psiquiatria fala do rompimento filogênico e universal dos valores da pessoa. Neste caso, a psiquiatria e a psicologia também fala de problema de transtorno mental. Então aqui, tal como sempre dissemos, esses indivíduos, embora aqui nós solicitemos sempre penas duras e sempre dissemos que o direito penal não é apenas sancionatório, também é reabilita as pessoas e ressocializa. Para essas pessoas com esse tipo de comportamentos, o que temos que pedir é cadeia, na verdade, até porque aqui temos que convocar, se calhar, a castração química. Eu quero pedir, não perco o raciocínio, porque são dois casos semelhantes. Temos do senhor António e do outro, que este abusou a própria filha, mas temos o caso, já estão a falar dos dois, né? Que abusou da sobrinha. Portanto, um outro caso. Exatamente. Ainda no Kwanza Norte. Agora, eu quero pedir a Regina, não sei se temos aí a intervenção da rainha do 4 de fevereiro, Esperança Cabenha. Vamos ouvir o que é que uma anciã, qual é a voz da anciã relativamente a este tipo de casos, né? A abuso sexual, sobretudo dentro da família. A senhora está indignada. Podemos ouvir? Vamos lá, vamos ouvir. Esse senhor que violou a criança vive com a mãe, né? Vai na mãe. Esse homem não devia lhe pôr na cadeia. Viola, 2 anos, 3 anos saiu na cadeia, vai continuar a violar. A cadeia tem comida, não sei o quê. Mas, então você vive comigo, vai violar a minha filha fica tua mulher. Este homem merece ele atirar na água, todo mundo a ver. Perceberam? Sim, eu a percebi. indignação da mais velha. Porque não cabe nela. Isso, ela não concebe este cenário. Não existe. O pai envolver-se com a própria filha, por amor de Deus. O doutor Alcântara referia-se, quando dessa sua abordagem, a geração que nessa altura está com 40, 50 anos é a geração herdeira da senhora Ingrácia Cabenha. Dentro das limitações dos recursos que esses mais velhos tinham, dentro dos condicionalismos que havia, e em alguns casos ainda no período colonial, com alguma privação dos direitos fundamentais aos autóctones, mesmo assim eles têm consciência, as pessoas dessa geração têm uma consciência cívica e moral muito apurada, e têm também consciência que esmeraram-se bastante na transmissão de valores para a formação de pessoas de sã consciência, no sentido da construção da harmonia, da paz social, da sã convivência, do respeito aos princípios, aos valores. Então, eu usei a expressão agressão aos valores, o doutor Alcântara foi algo mais contundente e usou a expressão estupro da moralidade. Portanto, é deveras chocante para pessoas dessa geração essas condutas que pessoas agora mais jovens estão a pautar no dia a dia, ofendendo de forma grave e gravíssima a nossa convivência numa sociedade angolana que sempre primou por valores, e hoje estamos a tentar pisotear e vulgarizar, normalizar aquilo que deve ser e devia continuar a ser o anormal. Bom, vamos continuar a falar da violência, abuso a menores, contra menores, mas vamos repreender, Regi, os ngombiris, até prova em contrário. Este senhor agarrar-se o comportamento. Agora, nós não temos só o caso
dos senhores que abusam sexualmente. Temos um caso da senhora que agrediu o seu filho, mas vamos ver daqui a pouco. Antes, eu queria que pusessem a imagem daquela menina, aquela senhora aqui em Luanda. E eu fiz referência ao seguinte: os pais que deixam os seus filhos aos cuidados de outras pessoas. Cuidado. Em Luanda, uma mulher que cuidava dos filhos de um casal, ela aproveitava a ausência dos pais das meninas para instrumentalizá-las, aliciá-las para o mundo da imbecilidade. Tirava a roupa, estou a falar roupa no cômputo geral, ela ficava sem nenhuma peça no corpo, como veio ao mundo, e fazia malabarismo diante das crianças que filmavam aquilo tudo. Treinar as crianças para uma vida devassa, até prova em contrário. As imagens, disse o porta-voz da polícia em Luanda, são perturbadoras. Acha que tem algum problema mental, doutor? Ela é linda, não é? Claramente. Esse mundo quer estar a fazer filme, peças de teatro. Mário, esse mundo do show, tens que perceber que a partir do momento que qualquer um de nós rompe aqueles valores que o Dr. Pedro bem estuda, valores sociais, pró-sociais, a partir do momento em que começamos a romper estes valores, é porque não estamos bem lá da cabeça. Permita-me usar essa expressão. Mas isto também não significa que estamos profundamente doentes. Às vezes é uma perturbação psicológica. Estão no limbo, né? Exatamente. Às vezes é uma perturbação psicológica apenas. Entretanto, comportamento desse tipo, que não sabe reconhecer que tem ali uma criança e estou a mostrar todo o meu material a uma criança, se não sabe reconhecer, é porque alguma coisa anda mal na mente dessa senhora. Este mundo do show, infelizmente, tem pessoas com esta natureza. Então aqui, ainda bem que os instrumentos jurídicos estão ali para poderem atuar. Mas este comportamento é bastante reprovável. Ainda mais aliciar crianças. Por que que não vai só tu ali no Zango? Por que que não vai lá? A Rua da Dira? Exatamente, vá lá, Dira, e começa a filmar. Vá lá, Dira, e começa a fazer as filmagens. Por que destruir o futuro das crianças, introduzindo nelas, no pensamento delas, coisas bastante graves? Bom, nós aqui temos... O Adriano não é casado ainda, solteirinho. E o Adriano, professor, se ele se depara com essa mulher num aniversário, num casamento, pode pedir em casamento à senhora. O Adriano é solteiro? É solteiro. Não quer casar. Ele diz que não vai casar, mesmo quando envelhecer. Estou muito desconfiado dessa decisão do Adriano. Professor, mas pronto. Ele se cruza... Olhando para este rosto, parece inofensivo, não é? Pois a beleza, às vezes, e sobretudo a beleza feminina, sugere geralmente candura, doçura, bondade, compaixão. A beleza feminina tem também esse sentido. Normalmente tendemos a associar as mulheres belas com o relativismo e a percepção filosófica que a beleza tem. Eu posso achar uma moça mais bela e o Mário achar que a outra é mais bela. Mas pronto, aquelas mulheres que normalmente de consenso aí vemos como belas, têm tendencialmente transmitido por esse atributo fenotípico a ideia de que são pessoas normalmente amáveis, agradáveis. Mas não. O mugeu que foi que é bolo. Às vezes, e não raras vezes, portanto, a miúde, as aparências enganam. E é o caso dela. E muitas jovens mulheres lindas, nutridas de grande beleza, mas que não passaram por um processo correto de socialização, perdem-se porque muitas das mulheres belas sofrem a pressão social de serem muito conquistadas, muito assobiadas, depois perdem a cabeça e incorrem nesse tipo de práticas. E como diz na sua obra o sociólogo francês Guy Debord, estamos numa sociedade do espetáculo,
Aquilo, o doutor Alcântara aplicou esse termo. Não termina a frase, professor. Nós vamos para um curto intervalo. Sim, sim. E quando regressarmos, vamos continuar a olhar para este assunto. O doutor Alcântara está muito... Por acaso, essa rapariga derrete o coração do homem mais duro. Precisa de tratamento, ela. Precisa de tratamento. Nós vamos para um curto intervalo. Vai ser tão curto. Volte conosco. É um até já.